Precisa de dom ou não para fazer um desenho realista? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Pra quem me conhece, eu sou Ana Antunes, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu te ensino a sair do bonequinho de palito, aqueles desenhos, né, bonequinho de palito, ao realismo fotográfico e ainda gerar renda extra. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, eu já cansei de quantas vezes eu já ouvi esse mesmo papo. Nossa, mas com dom é fácil fazer esses desenhos que parece foto, né? Pra você é fácil, eu quero ver pra meros mortais que nem eu, que não consigo nem escrever o meu nome direito sem parecer um bando de garrancho. Eu sei. Vai por mim, eu entendo perfeitamente a frustração. Eu sou apaixonada por música, talvez quem me segue sabe disso. Eu canto desde pequeno, faço aula de canto. E eu sempre tive uma relação muito complicada com a música, porque apesar de eu amar, meu sonho é cantar, soltar aquele vozeirão, eu sempre me achei inferior, eu sempre achei que faltou em mim aquela receita, aquela coisa a mais pra eu conseguir fazer aquele vozeirão de The Voice. Então, por várias vezes eu nem quis tentar cantar, eu nem achei que eu poderia cantar, simplesmente porque eu realmente não achava que eu tinha aquele dom, porque se eu tivesse eu já teria descoberto antes, eu já estaria cantando e já teria sido descoberta, entende? Então, assim, eu entendo muito essa sensação. Pra ser muito sincera, eu nunca senti muito isso relacionado a desenho, assim, eu sempre que peguei um lápis, eu conseguia fazer ali mais ou menos o que eu tava me propondo, ainda que eu fosse evoluindo ao longo do tempo, eu não tive essa frustração, mas eu tive com música, e música é muito semelhante, então vai por mim, eu entendo o que você tá sentindo. E assim, muita gente, por ter essa crença, vamos começar por um ponto, independente se dom existiu ou não, a gente vai falar sobre isso. Muita gente só de acreditar que não tem, você já se fecha totalmente. Eu ando ouvindo muitos podcasts de neurociência, de crenças limitantes. É muito famoso essa tal da crença limitante. Gente, isso é verdade demais. Quando você já acredita que você não consegue, você nem se esforça, você nem usa o seu nível de capacidade mental, você nem usa o que já tá em você para conseguir chegar em algum lugar. É igual eu na música. Quando eu acredito que eu não tenho dom, eu nem faço os exercícios direito de aquecimento de voz, eu nem tento chegar naquela nota, eu nem tento mais uma vez, eu simplesmente não progrido, porque eu já não consigo. Então, o primeiro ponto desse vídeo é, independente se existir ou não, não pense que você não tem dom. Cara, é profundo, mas a nossa mente, ela responde, ela não sabe diferenciar a verdade de imaginação. Então, só de você já pensar que você não tem, que você não tem aquele negócio lá, você já não vai explorar o que você já tem, independente do quanto que é. Então, a primeira coisa é, cara, não pense nisso, não pense que você não tem. Se for pra pensar alguma coisa, pense que você tem. Esse é o primeiro ponto, né? Parece bobo, gente, mas eu tenho feito isso em várias áreas da minha vida. Eu falei muito da música, é isso. Às vezes que eu canto melhor quando eu penso, cara, eu tenho dom pra caramba. Eu tenho uma capacidade, assim, minha extensão vocal é da Whitney Houston. Gente, eu canto 10 vezes melhor. É como se eu já conseguisse acessar aquele potencial que tá ali dentro e que eu nem sabia quanto que é. Mas quando eu começo a acreditar, todo o meu ser começa a trabalhar de acordo com aquilo. Então, ó, já corta isso, não tem dom, não nasceu pra isso. Independente se existir ou não, você corta isso da sua cabeça que não vai fazer nenhum bem pra você. Já quero te pedir, por favor, para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, já falar o que você pensa sobre isso, enquanto a gente vai decorrendo. Eu, como agora que tô postando no YouTube, gente, YouTube é uma coisa que você precisa de ter likes, você precisa de ter comentários, então eu quero muito que você faça isso por mim, pra eu continuar trazendo conteúdos gratuitos pra você, faz toda a diferença pro crescimento do canal. E vamos continuar pra nossa discussão. Então, o primeiro ponto é esse, independente se existe ou não, não pense que você não tem dom. Segundo ponto que eu queria discutir aqui é... Vamos direto pro coração da pergunta e a gente vai discorrer sobre isso. Ana, no final, você acredita ou não no dom? A resposta é que sim. Eu acredito no dom, que existe sim um dom especial ali, uma capacitação de Deus mesmo pra você desenhar melhor que outras pessoas. Nossa, Ana, que absurdo! Eu vou desinscrever do seu canal agora. Acabei de deixar o like e já vou tirar. Não, gente. Eu vou explicar melhor isso, ainda mais por eu ser cristã, eu vou explicar melhor isso, eu acredito que vai fazer sentido pra você. E falando em cristianismo, esse desenho que eu deixei no fundo aí é um desenho que chama Foco em Jesus, é um desenho, um quadro hiperrealista que eu fiz e eu tô deixando praticamente em tempo real pra você ver minhas técnicas, meus materiais, tudo aí, enquanto a gente conversa sobre isso. O cristianismo, Jesus, uma coisa que é o mais importante do mundo pra mim, ele é a fonte de toda alegria, a fonte de todo sentido, aquele que nos salvou do pecado, pra nos levar de volta a ele, enfim, é minha vida, né? Por que eu acredito em dom? Vamos lá. Primeiro que, biblicamente, eu como cristão, na verdade, desenhar não é dom, né? Dom na palavra é o quê?
é dom de cura, é dom de línguas, são outros dons espirituais. Mas quando a pessoa fala que é dom, eu imagino que é uma capacitação celestial acima do normal para fazer algo. Então eu acredito num talento, numa graça de Deus sobre alguém para desenhar muito bem. E não, eu não tô desvendando o meu curso, eu não tô expulsando você do meu canal a falar sobre isso. Você vai entender agora. Vamos supor que nesse exato momento você tivesse o melhor treinador do mundo de futebol. Eu tô partindo do pressuposto que você simplesmente tem 2 braços, 2 pernas, funciona normalmente. Só isso, é só isso. Nesse exato momento, você teria 2 anos dos melhores coaches, melhor nutricionista, do melhor professor de futebol ali, tá? Melhor futebol, melhor professor. E aí você vai treinar 5, 6 horas por dia de futebol. Cara, treinar pra caramba. E vai, treine. E psicólogo, e gol, e bababá. E coach, bababá. Pablo Marçal vira seu coach, brincadeira. Então, os coach lá, tudo. E aí você fica 2 anos treinando. Eu tenho uma pergunta. Se imagina fazendo isso agora. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Depois de 2 anos, você vai conseguir jogar futebol bem? De verdade, bem, tipo, que seus amigos falar, nu, esse aí joga, viu? Seja muito sincero, você vai conseguir ou não? Beleza, eu acredito fortemente que você tenha falado que sim. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Por causa disso, o Barcelona vai te contratar? Muito provavelmente não, né? É exatamente isso que eu penso de desenho. Se você treinar, usar os materiais, o método certo, fazer os exercícios, se esforçar, uma vez que você simplesmente tenha 2 braços e saiba escrever o seu nome legível, vou falar disso daqui a pouco, você tem toda a capacidade possível de você aprender a fazer um retrato, um desenho hiperrealista. Depois de um tempo ali, estudando, enfim, tem gente que faz em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, indiferente, você vai conseguir fazer um belo desenho. Um desenho que seus amigos vão virar e falar, nu, cabuloso. Eu sou mineira, né? Uai, nossa, que trem cabuloso. Meu Deus, Deus te deu um dom. As pessoas vão ficar de cara, você vai ter aquele tanto de like e tal. Mas não significa que você vai virar o Da Vinci. Não significa que você vai virar o artista que vai revolucionar tudo. Você não é aquele japonesinho de 3 anos de idade que já faz retrato. Mentira, eu nunca vi um japonês de 3 anos de idade. O que eu quero dizer é, o fato de você conseguir desenhar muito bem com o método não significa que você tenha aquela graça, algo até sobrenatural a mais para fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que têm uma graça a mais para fazer aquilo. E, geralmente, essas pessoas que têm esse toque celestial, elas são as que realmente ficam muito famosas ou marcam uma geração. Igual eu dei o exemplo, Da Vinci, cara, tem artistas ali que você fala, cara, o cara nem estudou teoria de cores e intuitivamente sabe criar as cores. O cara nunca estudou luz e sombra e já tá fazendo esses volumes dessa maneira. É muito mais rápido. Você pega um lápis pra ele, ele faz 10 vezes mais rápido que os colegas. É algo a mais, entende? Então, sim, eu acredito nesse toque celestial, nessa coisa a mais. Pode ser que você tenha isso, talvez você, mesmo tendo poucos materiais, nunca tendo visual, você já consegue fazer um volume, já consegue fazer uma proporção, já consegue desenhar alguém que parece a pessoa. O povo falou, essa pessoa nunca estudou, já consegue fazer uns negócios que assim, ninguém nunca te ensinou, você só pega. E quando você vê uma aulinha, você já absorve, já faz um tanto de coisa que o professor nem te ensinou, cara. Muita gente tem isso com matemática, são os tipos de inteligência, os tipos, né, de capacitações ali. Então é muito, muito possível que talvez você que esteja assistindo tenha. Eu, particularmente, acredito que eu tenho essa graça, esse dom, vamos colocar assim, com o desenho, que eu também fui uma pessoa autodidata, aprendi sozinha. Um pouquinho de dica que alguém me dava, eu já explorava, eu já conseguia fazer muito mais. E ao mesmo tempo que eu acredito nessa questão da graça, de Deus ter dado mesmo pra você uma graça a mais pra fazer isso, uma sensibilidade. Eu também acredito que quem não tem consegue fazer lindos retratos, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Pra quem não conhece, não sabe, eu sou dona de um curso de desenho chamado Do Palito ao Realismo, que literalmente sai do boneco de palito pro realismo. É pra qualquer pessoa, pra total iniciante, da gerar renda extra, né? E o DPAR, e pra quem tem interesse, assim, saber mais ou menos, provavelmente no final de janeiro eu vou abrir algumas vagas, não é sempre que eu abro vagas. Enfim, uma vez chegou pra mim, pra ser minha aluna, uma moça, ela tem mais de 50 anos, ela é contadora.
dona de uma empresa de contabilidade. E, gente, eu não sei se você, mas eu acho contabilidade o total oposto de desenho, de arte. O jeito é totalmente diferente, números e bater balanço. Gente, é totalmente diferente. Ela tava muito estressada. Ela queria muito. Falou, Ana, eu amo esse trem de arte, mas nunca me dei muito bem, eu não acho que é pra mim e tal. E ela é muito contrária a isso, né? Eu falei, não, cara, pode entrar que você vai conseguir. E não é que a moça começou a fazer os meus exercícios, o paleorrealismo, e fazendo exercício, exercício, e já conseguindo desenhar praticamente igual foto. Então, assim, é uma pessoa que se você olhar, você não fala que, tipo assim, mas ela tem um dom. Não, cara, ela quis fazer e seguir o método passo a passo e deu certo. Tá desenhando lindamente. E, por outro lado, tem uma outra menina que entrou no curso comigo, ela tinha 18, 19 anos na época, eu lembro que ela até ganhou uma bolsa no meu curso e tal. E a menina, gente, ela não tinha internet em casa, ela tinha que pegar emprestado a internet do namorado, ela não tinha material, ela tinha um lápis, porque ela realmente não tinha dinheiro, numa favela do Rio de Janeiro que ela morava, enfim, na época. Ela pegava, tinha um lápis 2B, e ela fazia os exercícios do meu curso 3 vezes mais rápido do que todo mundo. Muito mais rápido, com menos material. E ela evoluía muito mais rápido, com muito menos material. E hoje, ela casou, melhorou um pouco a condição, mas ela tá fazendo retratos hiperrealistas. Hiperrealistas. Um dos melhores alunos que eu já tive era que menos teve material. E ela é uma pessoa que eu acredito ali que, no caso, cara, essa menina tem um talento. Deus deu um negócio diferente pra ela. É acessibilidade, ela absorve muito mais rápido. Ela pegou, o meu curso é de realismo, ela pegou e foi pro hiperrealismo. Eu não ensinei hiperrealismo no meu curso, que é aquela técnica que é mais do que a foto, parece, é mais realista do que a foto, hein? Você vê os poros em 3D, geralmente, assim, são aqueles impressionantes e tal. E ela começou a fazer hiperrealismo, então ela é uma menina ali que tem talento, vamos colocar assim. E eu consigo observar meus alunos, pessoas esforçadas que fizeram o passo a passo, que às vezes demora o tempo padrão ali e tá tudo bem, não necessariamente essa pessoa tem um dom, ela só pegou o exercício de desenho e seguiu, porque, gente, o povo deixa muito místico o desenho, sabe? Desenho, você tem que entender que é como se fosse uma matéria. Do mesmo jeito que matemática é uma matéria, geografia, desenho é uma matéria. Eu acho que desenho é uma linguagem, entende? É uma coisa aprendida. É verbo to be, de aprender inglês. Você aprende luz e sombra, você aprende construção, você aprende. E eu vou te dar agora uma prova mesmo do quanto que desenho é uma coisa aprendida. Alguns pesquisadores dos Estados Unidos, eu vi essa pesquisa ali quando eu tinha começado a desenhar realismo lá para 2011. Alguns pesquisadores queriam saber o que fazia, o que um artista desenhar tão bem, né? O que ele precisaria conseguir fazer com as mãos. Ele com certeza deveria ter uma habilidade motora fina muito acima do normal, né? É bem razoável se pensar assim, né? E aí fizeram uma pesquisa, fizeram um teste com vários artistas para saber qual a habilidade motora que eles precisavam para fazer um desenho realista, para fazer um belo desenho. Eles precisariam ter um grande controle ali do traço, da profundidade, conseguir fazer um tanto de linha reta. Sabe qual que foi a chocante descoberta dessa pesquisa? Simplesmente descobriram que a habilidade motora necessária para se fazer um belo desenho, um desenho realista, aqueles que parece foto, é a habilidade motora que se precisa para escrever o nome legível. Ou seja, se você consegue escrever o seu nome legível, você já consegue fazer um desenho realista. O jeito de pegar, a pressão do lápis, é claro que isso vai ser manipulado, mas você já tem toda a ferramenta necessária. O que eu faço com a minha mão ali para conseguir fazer esses desenhos não é diferente do que você sabe fazer. A diferença é que eu sei aonde colocar essa luz e sombra, eu sei aonde colocar esses rabiscados. A diferença é essa, ou seja, desenhar, aprender desenho tem mais a ver com expansão de percepção na sua maioria do que uma habilidade técnica, motora. E isso também, por que eu tô falando isso? Porque já que a gente discutiu que existe dom, mas que em 99% dos casos o dom não é necessário para se fazer um belo e um desenho, aliás, em todo caso, não é necessário o dom para fazer um excelente desenho, agora a gente tá falando, então tá, vamos supor que eu não tenha dom, que eu não tenha aquela grande facilidade de... Gente, quando eu falo dom, vocês têm que entender que na minha perspectiva, talento é tipo aqueles outlier, aqueles 1 em 1 milhão, é aquela pessoa que, por exemplo, na culinária, nunca fez curso, nunca fez nada, com 4 anos de idade já consegue fazer a mistura lá e faz um bolo. É um negócio muito fora da curva, é uma pessoa muito autodidata, é uma facilidade acima do normal. A maioria de nós não tem várias coisas que a gente faz bem, entendeu? Então, assim,
Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui pra vocês. Quando eu tava na faculdade, eu fui fazer administração. Gente, claramente eu não tinha facilidade com matemática. Eu posso até conseguir, e minhas notas eram altíssimas. Eu quase praticamente fechava as provas de cálculo. Mas meu irmão estudava muito, mas muito menos do que eu. Eu fazia as listas várias vezes. Ele fez o mesmo curso, a mesma matéria com o mesmo professor. E estudando 1/10 do que eu estudava, ele tirava a mesma nota pra mais do que eu. Então, o meu irmão, ele tem um talento, ele tem um dom, ele tem uma predisposição, uma inteligência matemática, assim, que se eu estudar a vida inteira eu não alcanço o que ele alcança. A diferença é que eu tirava nota tão boa quanto ele, porque eu me esforçava muito mais do que ele. Então, ainda que o dom exista, o esforçado provavelmente vai chegar muito mais longe do que o que tem o tal do dom natural e não se esforça. O trabalho duro sempre vai ultrapassar o talento natural que não trabalha duro. Então tá, Ana. Vendo seu vídeo eu descobri que acho que eu não tenho um talento natural para desenho. Beleza, se você se esforçar o triplo, você vai fazer desenho melhor do que a maioria. E eventualmente isso vai se tornar mais fácil. Foi o que aconteceu na minha faculdade. Eu não tinha 1/5 da facilidade matemática que meus colegas tinham. E minha nota era maior, porque eu fiquei obcecada. Eu falei, eu vou tirar essa benção dessa prova, eu vou passar e eu não vou reprovar. E eu decorava, gente, os limites, os cálculos inteiros, eu decorava pra chegar na prova, eu fazer certinho. Gente, eu era tão ruim em coisa de raciocínio lógico, aqueles negócios de Excel, que eu decorava as fórmulas de Excel pra eu não ter que raciocinar, entendeu? Pra vocês terem, então, assim, minha nota era maior do que muita gente, muito mais inteligente do que eu. Então, se você pega um método correto, vamos supor que um dia, sei lá, vamos supor que você vira um aluno do palito realismo, que eu falo porque é um método organizado, não é aquelas coisas soltas que você vê no YouTube, né? Por isso que o Paulo fala que, por isso que na minha opinião, tá longe de morrer essa questão de venda de curso, porque a venda de curso é uma venda de um sistema organizado para se aprender algo, tá? Parênteses, fecha parênteses. Então você pega ali, vamos supor, o paletorrealismo, que é um método dos 6 pilares do realismo fotográfico, altamente organizado e feito na sequência que você precisa. E você vê uma aula, 2, 3, 4, 5, repete exercícios várias vezes, e várias vezes, e várias vezes, e fala, não, eu vou fazer até acertar, e vai, bababá, bababá. Cara, no final, provavelmente você pode estar desenhando melhor do que muita gente que conseguia desenhar excelente, conseguia fazer os animes direitinho desde quando era pequeno, mas que não esforçou, parou de dedicar. Então, pra ser muito sincera, eu nem me preocuparia se você tem dom. Eu não ficaria, ai, será que eu tenho? Eu me preocuparia em usar o que você já tem, sabe? Em acreditar que você consegue, igual eu falei, teve uma pesquisa que se você consegue fazer seu nome legível, você já consegue desenhar um retrato. Tipo assim, você só tem que aprender aonde coloca essas sombras, mas você já tem habilidade motora. Então eu me concentraria em encontrar um método, em seguir tutoriais, em usar o que você já tem, porque senão isso pode virar um tiro no pé, pode virar uma coisa contra você. Você ficar pensando, mas se eu não tenho o tal do dom, o tal do talento, por que eu tentaria, né? Isso poderia ser algo contra você. E eu quero deixar, a coisa que eu quero deixar mais forte nesse vídeo é o poder do seu esforço, é o poder da sua decisão. Eu te falo com todas as letras e sem medo de errar, desenho realista é um desenho, é uma habilidade a ser aprendida, é algo que se você dedicar tempo, que se você se esforçar, você consegue, eu tô te falando. Ainda mais com um método organizado, com um sistema, com uma linha de raciocínio. Eu tô te falando isso porque, às vezes, você pensa que você não tem dom porque você pode ter cometido algum dos erros que eu vou falar daqui pra frente, tá? Por exemplo, se você se encaixa nesse lugar de, mas eu acho que realmente eu não tenho dom, pode ser que não seja isso não, pode ser outra coisa. Vamos lá. A primeira coisa que pode parecer que você não tem dom é porque você tenta e não consegue. Vamos supor, eu tento fazer um sombreado e eu não consigo. Bom, a gente tem vários problemas aí, né? Primeiro que você pode realmente não estar seguindo o método certo, você pode ter aprendido errado, visto de uma maneira errada, você pode estar com os materiais errados. Se você está com um lápis muito duro, por exemplo, um H, você pode forçar ele no papel que for, que ele não vai fazer um pretão do 14B que eu usei no centro desse olho aí que você está vendo na tela. Então, o problema não é falta de dom, entre aspas, o problema é que você aprendeu errado, te deram a matéria errada, te ensinaram se fosse uma multiplicação na matemática, te ensinaram a regra de multiplicação errada, é óbvio que você não vai acertar. Então, pode ser que o problema não seja esse. E a segunda coisa que pode parecer que você não tem dom é simplesmente porque você não tem paciência. Você não tem paciência. Cara, vamos imaginar uma árvore que chega a 4 metros de altura, 5 metros, uma árvore gigantesca. Cara, se você plantar ela, com ela saudável, no terreno correto, na época correta, tudo correto, ainda assim ela vai demorar o quê?
80 anos pra crescer? Entendeu? É o processo, não tem como fugir. Então, ainda que você tenha um super talento, ainda que você tenha eu acho que você entendeu. Vamos supor, uma mulher grávida, ela pode estar 100% saudável, o bebê com todos os nutrientes, com o DNA perfeito, ainda assim vai precisar de 9 meses ali, 8, se muito, ele nasce um pouco antes, mas assim, em 5 meses pode estar tudo perfeito, ainda assim não vai nascer. Porque não é tempo, não formou o processo. Então pode ser que você não suportou o processo. E aí você tá achando que o problema é só falta de dom, mas não, você apenas não suportou o processo. Talvez você, gente, precisaria de treinar muito mais, mesmo tendo uma facilidade natural, porque essa é a vida, gente. Eu considero que eu tenho sim uma grande facilidade, eu acredito até um talento, é uma graça mesmo pra fazer arte. E eu peguei pra aprender pintura a óleo, tem uns 5, 6 anos atrás. E eu lembro que eu peguei um curso baratinho da Doméstica, que é de R$ 30, na introdução à pintura. Falei, bora. Aí vi umas aulinhas, entendi, beleza. E comecei a treinar a transição de tons. Cara, teve uma época, eu fiquei mais de 2 meses só fazendo bolinha de transição de tons. Aquela bolinha clássica do cara pro escuro. Eu fiquei 2 meses, aí eu errava a bolinha, aí fazia de novo, errava a bolinha. Falei, cara, alguma coisa errada, errava de novo. Aí eu descobri que o material tinha uma coisa errada. Eu troquei o material, melhorou um pouco. Aí, não, eu errei aqui, nesse tom eu não tô diluindo correto a tinta. E fui fazendo, até que eu fiz uma bolinha perfeita e comecei a melhorar tanto minha transição de tons que quando eu fui pro retrato, eu fiz 10 vezes mais rápido, mas eu tive que esperar 2 meses fazendo uma bolinha, sendo que eu já era profissional há mais de 10 anos no desenho, e eu fiquei 2 meses fazendo bolinha pra conseguir fazer tintura. Imagina se na terceira bolinha, pronto, não tenho dom. Nem adianta tentar. Gente, eu não teria feito as pinturas, eu não teria aprendido, eu não teria chegado onde eu tô, eu não teria. Então, assim, vocês estão entendendo como que provavelmente o que você tá chamando de falta de dons é simplesmente falta de persistência, falta de paciência? Cara, desenhar, você dominar o processo de desenhar não é algo tão simples. Tem artistas que demoram uma vida e não dominam. Tem mestres ali com 80, 90 anos, eu tenho muita coisa ainda a dominar. E olha que eu sou profissional, digo, vivo disso. Quando eu falo profissional, é que eu vivo disso profissionalmente. É meu ganha-pão, é o que eu faço, eu vendo, enfim. Já vendi pro Brasil inteiro. Então você entende que o que você pode estar chamando de falta de dom é simplesmente porque você não teve paciência, ou usou o método errado, ou não usou os materiais corretos. Entende? E nisso também entra um pouco nos dois. O terceiro ponto é que a sua crença limitante de que você não tem dom pode estar fazendo você realmente não crescer o que você poderia na arte. Sabe? Então, assim, mesmo que você ache que você não tem, não pense nisso. Se você já consegue escrever o seu nome, e você tá vendo, tem vídeo no YouTube, gente, que mais tem coisa na internet pra você achar, cara, você já tem tudo que você precisa pra fazer um quadro excelente. Se você vai virar o Da Vinci, ser contratado pelo Barcelona, eu não sei. Mas você já tem o que você precisa. Outra coisa que pode estar te desanimando, que você, entre aspas, não tem dom, igual eu falei entre aspas, né? Porque a gente já conversou que você não precisa do dom pra desenhar de uma maneira muito excelente um retrato realista, é a tal da comparação. Esquece essa palhaçada. Eu posso ser muito sincero com você? Abre suas redes sociais agora e todo desenhista que você se sente inferior, que te faz você sentir que você tá pra trás, você vai dar um follow e vai parar de seguir. Porque o tempo, você não sabe quanto tempo aquela pessoa treina, você não sabe há quanto tempo ela treina, você não sabe os materiais dela, você não sabe o estilo de vida dela. Às vezes ela consegue ficar desenhando o dia inteiro e você consegue só 5 minutos porque sua vida é cheia. Então, assim, a comparação, abrir vídeo e ver aquele povo desenhando aquele trem maravilhoso, que tá te fazendo você sentir, ao invés de inspirado, é que você tá ficando pra trás, para de seguir essas pessoas, cara. A comparação vai acabar com você. Eu já parei de seguir vários desenhistas excelentes, porque ao invés de eles me trazerem inspiração, eles me traziam comparação. Eu sentia, cara, esse cara é muito melhor do que eu. Isso não é uma sensação boa pra você. E pode causar até inveja, pode te travar. Então, corta isso da sua vida, cara. Não se compara. Eu sigo alguns desenhistas, não sigo muitos, porque eu só sigo aqueles que me dão uma sensação de inspiração, de esse cara é bom, eu vou crescer e ficar que nem ele, que me traz sensação. E não faz sensação, nossa, ele é muito melhor que eu. Eu não sigo quando eu tenho esse sentimento. Porque você precisa se alimentar de coisas que te inspiram, entende? Então, assim, corta a comparação de sua vida, cara. Não tem como você comparar uma pessoa, você não sabe de onde ela saiu, você não sabe como ela funciona, você não sabe quanto tempo disponível, quanto de dinheiro, você não sabe nada. Isso aí só faz mal pra você. Então, a comparação deve estar te regaçando, deve te fazer ficar sentindo, não tem dom, não é pra mim. Porque no final, a gente tá combatendo o sentimento e o pensamento de que desenho não é pra você. Não, cara, tira isso dessa cabeça. Vamos. Agora, Titi Antunes tem um exercício pra você. Um exercício, um quiz. Se você responder sim pra todas as perguntas, você consegue desenhar realismo
independente se ter dom ou não. Pergunta número 1. Você consegue desenhar escrever o seu nome legível? Se sim, anote sim. Pergunta número 2. Você tem um lápis e uma borracha e um papel qualquer na sua casa? Se a resposta for sim, anota sim. Terceira pergunta. Você gostaria e está disposto a gastar tempo, energia ali, aprendendo, estudando realismo, treinando? Se a resposta for sim, você tem 3 sim, você sim pode e vai aprender realismo. Simples assim. Acabou. Óbvio que se você optar por um método organizado, por exemplo, o DPAR, o palito realismo, você vai aprender muito mais rápido, mas se não, você vai demorar mais, mas é provável que você consiga. Ninguém para o obstinado, quem decidiu chegar em algum lugar, ninguém vai te parar não, cara. Então assim, você vai conseguir realismo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido sanar essas dúvidas aí pra você. Eu acredito em você, você consegue sim, de verdade mesmo, não tô falando isso à toa, eu realmente acredito em você. Lembra de dar o seu like e de falar aqui embaixo o que você tá achando do canal, o que mais você gostaria de ver por aqui. Me fala o que você acha do tema, né? Lembra de dar like e beijo e até o próximo vídeo.